Fala, meus amigos! Tudo bom? Então, vai ficar assim mesmo. Depois de velho não adianta mexer muita coisa não. Tudo bom com vocês, né? Então, adiantando bem assim, o último vídeo eu falei sobre a intenção de Deus nos levar para o deserto, né? E aí tal que Ele quer fazer com que a gente ame, né, aquilo que a gente tem, para poder, porque Deus, Ele retribui, né? Jeremias 17 lá, fala que Ele esquadrinha o coração do homem para dar ao homem segundo a inclinação do seu coração, né? Algo assim. Eita, ó, tem uns caras. Aí eu já vi que ele ia fazer merda, um caminhão tentando, enfim, né? Aí que Deus dá a cada um segundo a inclinação do coração, né? Tanto que lá em Jeremias 29:11, né, que fala que eu bem sei o plano que eu tenho para vocês e tal. Aí no final Deus ainda fala para dar a cada um segundo o seu coração, né? Para dar a vocês segundo o que desejam, algo assim. Ou seja, Deus vai sempre dar segundo a inclinação do nosso coração. E é por isso que Ele nos leva ao deserto, né? Nos apresenta as promessas dEle, para que o nosso coração se incline para as promessas dEle. E ao mesmo tempo o deserto, Ele nos tira tudo, né? Para que a gente não esqueça dEle quando alcançar essas promessas. Isso está em Deuteronômio 8. E aí, já agora com essa base, né, com esse resumo aqui do último vídeo, eu quero trazer pra gente o seguinte: o porquê que Deus dá a cada um segundo a inclinação do coração. Tipo isso. Porque se a gente for analisar até com alguns outros vídeos que eu até postei, é uma visão minha, tá? Antes de qualquer coisa, é uma visão minha. Talvez não é uma verdade e que esteja na Bíblia, mas é uma interpretação minha através do que a vida tem me ensinado, para que traga clareza para aquilo que talvez a gente esteja tentando encontrar solução. Tá entendendo? Não é necessariamente uma verdade, mas é talvez uma forma de entender o que a gente ainda não tem entendido, tá? Mas lembrando que é uma visão minha e eu não sou dono da verdade, entendeu? Não sou dono da razão. O mundo, né, igual nos outros vídeos, não gira em torno de mim, entendeu? Pode ficar tranquilo que eu sei disso. Tranquilo e tranquilo, né? Que eu sei disso. Então, segundo uma visão minha, né, o diabo, ele é uma parte, ele é o nosso ego que precisa ser retirado de nós, tá? Isso aí vai ter um outro vídeo explicando melhor. Resumidamente é isso, né? É um lado mal, por exemplo, que há dentro de nós. Isso faz parte do negar a nós mesmos, do renunciar a nós mesmos, né? E aí, olha que loucura, né? O ego, ele é como se ele fosse tipo os pecados capitais, né? 7 pecados capitais. Cara, se a gente for analisar, tem tanta coisa aí no mundo que já traz ensinamento pra gente, que traz, pelo menos abre a mente, né, da gente, que a gente fica com bobeira de se achar o dono da razão e acaba não procurando, né, saber um pouco mais, não tendo a humildade, a hombridade de olhar o ponto de vista do outro e tal, e talvez reter o bem, igual o Paulo fala, né? A gente ouvir tudo e reter o que é bom. Então, peraí. Então, 7 pecados capitais, né? Existem aí já no mundo, que eu não pesquisei sobre isso, né? Voltando a dizer, né, assim, a fundo, mas são os pecados que estão bem, não é palpável, acessíveis, digamos assim. É coisa que está bem acessível aí pra gente, né? Que é a avareza, né? Gula, a preguiça, se eu não me engano, também, a vaidade, eu acho, né? Orgulho. Então, né? Enfim, resumindo, esses pecados, cada um de nós temos. Por que a gente não deve também julgar o outro, né? Condenar o outro,
se achar melhor do que o outro por a gente não praticar o mesmo pecado, tá? Porque eu posso não praticar o mesmo, ou o meu coração não se inclina para vaidade, por exemplo, mas se inclina para avareza. Então, a gente precisa entender que esses 7 pecados capitais é uma forma só de dizer, né? São coisas que o ego da gente se inclina. Então, a gente vai viver uma vida sempre, num outro vídeo também eu falo isso, né? Desde quando a gente nasce, já nasce tendo que evoluir. Então, a gente vai viver uma vida inclinado a algo. Então, esses pecados aí, né, que a gente julga, né, como fulano de tal faz isso de errado e eu não faço, mas o meu coração se inclina para o outro. Se a gente analisar as pessoas assim, analisar a si e ao outro dessa forma, a gente consegue ter mais empatia, né? Porque o cara é viciado em droga, meu amigo, a inclinação do coração dele, né, tá naquilo. Do mesmo jeito que eu não sou viciado em drogas, mas eu sou viciado em videogame, um exemplo. Mas o meu não existe. Deus olha segundo a inclinação. Ele não olha aquilo, isso aqui afeta mais, esse aqui o Estado é mais prejudicado porque o crime é organizado, não vai, e o outro, não, vício de videogame, o cara só tá dentro da casa dele, mas tá destruindo também a família dele, que aí não dá atenção pra mãe, pra mulher, não dá atenção pros filhos, ou tá deixando de desenvolver um chamado, tá deixando de ser tratado, tá deixando de encontrar a cura para aquele vício, ou tá usando aquele vício para uma fuga, tá entendendo? Deus não analisa da forma que a gente analisa. Ele analisa meio que no profundo, na inclinação do seu coração, e ele vai entender que essa inclinação é para fugir de algo que a vida tá tentando te ensinar, entendeu? E o deserto faz parte disso. O deserto é onde Deus vai te pegar para transformar a inclinação do seu coração. Porque se você for analisar a sua vida, durante toda a sua vida até o dia de hoje, você é inclinado a algo. Só que a gente tem a dificuldade de olhar para dentro de si e falar a verdade sobre si. Falar a verdade sobre mim, eu, André. Meu coração durante muitos anos foi inclinado para tal coisa. Eu vivi tal e tal coisa justamente pela inclinação do meu coração. Então a gente tem a dificuldade de falar a verdade sobre nós, de assumir essa verdade sobre nós. Tem um outro vídeo também que eu postei até falando sobre isso, né? Se você tiver coragem de falar de você igual você fala dos outros, né? Nós, igual nós falamos dos outros, cara, a gente estaria muito bem, justamente por isso, porque a gente consegue enxergar a verdade na vida do outro, enxergar que o outro tem vivido uma vida de tal e tal forma, e é justamente essa visão que eu não consigo ter por mim. Então, quando a gente começar a analisar as pessoas, assim, analisar para poder evoluir, para aprender, analisar a si, né? É a melhor forma de evolução. Analisar a si, segundo a inclinação do seu coração. O que meu coração é inclinado? Você vai ver que você tem essa inclinação que é do seu ego, que é, digamos assim, que é o lado ruim. Meu coração, eu quero muito ficar rico, quero muito, né? Não, eu quero ficar rico. Meu coração se inclina a isso. Aí, ou seja, por eu querer ficar rico, eu acabo às vezes passando a perna nos outros, eu acabo defraudando alguém, justamente por causa dessa avareza que o meu coração se inclina. Então, se eu conseguir olhar para mim dessa forma e identificar a inclinação do meu coração, eu vou saber. Olha que loucura, né? Só um parênteses. Num outro vídeo eu posto que nós poderíamos, é uma visão minha, tá? Só uma tese, que talvez nós sejamos anjos caídos, por exemplo, que já que fomos tentados pelo nosso ego e ainda estamos tipo nessa fase de aperfeiçoamento, assim, fomos expulsos porque nós não somos puros mais, né? A gente se corrompeu pelo nosso ego. E aí eu falo até mais coisas sobre o que eu acredito que é o diabo em si, né? Lúcifer lá e tal. Então, a gente acabou não abrindo mão do nosso ego. Então nós estamos aqui passando por isso, para que literalmente a gente consiga abrir mão do nosso ego, para que a gente volte a ser igual a Deus. Colossenses 3, Paulo fala sobre isso. Então que a gente volte a ser igual a Deus, né? Imagem e semelhança dele, justamente a partir do momento em que a gente abre mão do nosso ego.
E aí, por que eu acho que que a gente precisa saber falar essa verdade e ver a inclinação do nosso coração? Porque esse é o ponto-chave para que você encontre a libertação, para que você consiga colocar o seu coração inteiramente na mão de Deus, né? Por quê? Porque se nós lá no paraíso, né, éramos anjos, tá? Isso segundo a minha visão, e fomos tentados pelo nosso próprio ego, teve algo em mim que me fez com que eu inclinasse para algo, por exemplo, igual aí, André, sim, eu já estive lá no céu, né? Segundo o meu ponto de vista, antes de tirar uma conclusão, assista o meu vídeo, é só uma tese, né? Mas assista o outro vídeo sobre uma tese que eu tenho. Então, eu fui tentado lá, André, por exemplo, fui tentado lá no céu, tanto que nós vamos receber um nome que a gente não sabe, e talvez seja o meu verdadeiro nome, né? De quem eu era antes como um anjo de Deus lá. Então, eu recebi lá, o meu ego me tentou, eu conheci coisas, eu descobri, né? Tipo assim, eu tive acesso, igual Adão e Eva, ao conhecimento do bem e do mal, tive acesso, e o meu coração se inclinou a algo. Esse foi o motivo da minha expulsão também, tá entendendo? Porque e é justamente o que hoje, durante toda a minha vida, o meu coração tem se inclinado. Então talvez a minha fase aqui, a minha passagem pela vida, é para que eu descubra isso e consiga curar isso em mim, e consiga, como é que eu posso dizer, me libertar disso, para que aí, e talvez a verdadeira salvação seja isso, seja eu encontrar aquilo que me expulsou, igual Adão e Eva pecaram, isso expulsou eles do paraíso. André, meu coração se inclinou a algo, por exemplo, que me tira do paraíso. Então o deserto de Deus é tão necessário para encontrar aquilo que o seu coração se inclina, para que você descubra o que te tirou da presença de Deus e o que a vida toda tem te feito andar por caminhos errados, né? Por caminhos que não te levam à cura. Mas aí Deus te levou ao deserto, e isso dele te levar ao deserto é para mudar justamente a inclinação do seu coração. Nossa, tá um trânsito terrível aqui. É para mudar a inclinação do seu coração. Porque até então, a inclinação do seu coração te levou a ser quem você é hoje e a viver as coisas que você vive hoje. Deus tem que mudar a inclinação do seu coração para que Ele lhe dê segundo a inclinação do seu coração. Então a salvação que você vai alcançar da sua vida, a libertação que você vai alcançar na sua vida, as bênçãos que você tem para alcançar na sua vida, é quando você entender a inclinação do seu coração. O que o seu coração sempre foi inclinado, qual é, tipo, não é nem seu pecado de estimação, ou talvez seja, né? Mas é aquilo que você traz dentro de você, entendeu? Né? Tipo assim, me apresentaram isso aqui e eu viciei nisso. Não é isso. Isso aí, entre aspas, é o que a gente diz como pecado de estimação. Mas a inclinação do seu coração é aquilo que você já trouxe dentro de você, segundo a minha visão, desde quando você foi expulso do paraíso, por exemplo, desde quando você perdeu a presença de Deus. Então, essa inclinação que a gente precisa encontrar. Eu analisei a minha vida e eu tenho encontrado isso, cara. Minha vida sempre foi inclinada para isso. Eu já quebrei a cara, por exemplo, por inclinar o meu coração a isso. Eu já perdi emprego, por exemplo, por inclinar meu coração a isso e tal. Então você precisa encontrar isso, para que aí sim você consiga sair do deserto. Porque aí você vai entender para onde Deus quer que você incline o seu coração. Para qual mudança de caráter você precisa ter, para qual renúncia, qual transformação, qual a libertação que Ele precisa trazer para a sua vida. Então descubra isso, né? O que você traz, uma verdade sobre você, aquilo que lá no fundo você acha que consegue maquiar, que consegue esconder, acha que ninguém vê, e é uma verdade sobre você que você precisa aprender a falar. E isso vai te fazer sair do deserto também e alcançar a terra prometida, tá bom?